Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 224ª noite. Senhor, o oferecimento generoso do rei da ilha de Ébano de dar a sua filha única em casamento à princesa Badouri, que não podia aceitar em virtude do seu sexo, e de abdicar nela a coroa, puseram-na um embaraço pela qual não esperava. A declaração de que não era o príncipe Camaralzaman, mas sim sua esposa. Era indigno de uma princesa como ela desenganar o rei, visto que lhe tinha certificado ser aquele príncipe a quem imitara tão bem até então. Não lhe convinha igualmente recusar a sua proposta, não fosse a grande paixão que ela tinha pela conclusão deste casamento mudar às vezes a sua benevolência em aversão e ódio e levá-lo a cometer algum atentado contra a sua vida. Além disso, ela não sabia se encontraria o príncipe Camaralzaman na corte do rei Schahzaman, seu pai. Essas considerações e as de adquirir um reino para o príncipe seu marido, no caso de vir a encontrar, resolveram a princesa aceitar o partido que o rei Armanos acabava de propor-lhe. Assim, depois de ter ficado alguns instantes sem falar, com uma vermelhidão que lhe subiu ao rosto e que o rei atribuiu à sua modéstia, respondeu: Senhor, devo obrigações infinitas a vossa majestade pela boa opinião que forma da minha pessoa, pela honra que me faz e por tão grande favor que não mereço e que não ouso recusar. Porém, Senhor, acrescentou ela, não aceito tão grande aliança senão com a condição de que vossa majestade me ajudará com seus conselhos e que nada obrarei sem a prévia aprovação de vossa majestade. O casamento ajustado e concluído deste modo, ficou a cerimônia para o dia seguinte. A princesa Badouri aproveitou-se desse tempo para avisar os seus oficiais, que a tomavam também pelo príncipe Camaralzaman, de que devia passar-se a fim de que não se assustassem, e certificou-lhes que havia dado o seu consentimento. Ela falou também às mulheres e pediu-lhes que continuassem a guardar segredo. O rei da ilha de Ébano, alegre por ter adquirido um genro de quem estava tão satisfeito, reuniu seu conselho no dia seguinte e declarou que dava a princesa sua filha em casamento ao príncipe Camaralzaman, que trouxera consigo e mandara assentar a seu lado, que lhe entregava a coroa e lhe ordenava que o reconhecessem por seu rei e lhe tributassem as suas homenagens. Tendo acabado, desceu do trono e, mandando subir e sustei-se nele a princesa Badouri, ela recebeu o juramento de fidelidade e as homenagens dos senhores mais poderosos da ilha de Ébano que estavam presentes. Ao sair do conselho, fez-se solenemente a proclamação do novo rei em toda a cidade. Celebraram-se festas públicas que duraram alguns dias e mandaram-se correios por todo o reino, a fim de fazer observar as mesmas cerimônias e as mesmas demonstrações de alegria. À noite todo o palácio estava iluminado e a princesa Yatamnefu, este era o nome da princesa da ilha de Ébano, foi conduzida à princesa Badouri, que todo mundo tomou por um homem com um aparato verdadeiramente real. Acabadas as cerimônias, deixaram-nas sozinhas e elas se deitaram. No dia seguinte pela manhã, enquanto a princesa Badouri recebia, numa reunião geral de toda a corte, os parabéns pelo seu casamento e pela sua nova dignidade, o rei Armanos e a rainha foram ao quarto de sua filha e dela se informaram como tinha passado a noite. Em vez de responder, baixou os olhos. A tristeza que aparecia no seu rosto deu bastante a conhecer que não estava satisfeita. Para consolar a princesa Yatamnefu, o rei Armanos disse-lhe: Minha filha, isto não deve afligir-vos. O príncipe Camaralzaman, aportando aqui, não cuidava senão em restituir-se o mais breve possível à corte do rei Schahzaman, seu pai. Ainda que o tenhamos detido para um fim de que deve estar muito satisfeito, devemos crer todavia que tem um grande pesar de ser privado de repente da esperança de jamais tornar a vê-lo, nem a pessoa alguma da sua família. Deveis, pois, esperar que quando esses movimentos de ternura filial
tiverem diminuído alguma coisa, usará convosco como bom marido. Princesa Badouri, debaixo do nome de Camaralzaman e de rei de Ébano, passou todo o dia não só a receber os parabéns de sua corte, mas também a passar em revista as tropas regulares de sua casa e noutras muitas funções reais, com dignidade e capacidade que lhe granjearam a aprovação de todos que estavam presentes. Era já noite quando entrou no quarto da rainha Astanefu, e ali conheceu muito bem, pelo constrangimento com que esta princesa a recebeu, que se lembrava da noite precedente. Procurou dissipar este desgosto, entabulando com ela uma longa conversação, na qual empregou toda a viveza de seu espírito, e tinham, na realidade, em persuadi-la que a amava verdadeiramente. Deu-lhe finalmente tempo de se deitar, e nesse intervalo fez a sua oração. Porém, foi tão comprida que a rainha Yatanefu adormeceu. Cessou então de orar e deitou-se ao seu lado sem acordar, tão aflita por desempenhar um papel que não lhe convinha, como pela perda do seu querido Camaralzaman, por quem não cessava de suspirar. Levantou-se no dia seguinte, ao raiar do dia, antes que Yatanefu acordasse, e foi ao conselho, revestida do manto real. O rei Armanos não passou sem ver ainda a rainha sua filha nesse dia, e achou-a em choros e lágrimas. Bastou isso para dar-lhe a conhecer o motivo da sua aflição. Indignado desse desprezo, cuja causa não podia compreender, minha filha, disse-lhe, tende ainda paciência até a noite próxima. Exaltei o vosso marido à dignidade real e coloquei-o no meu trono, mas saberei fazê-lo descer e expulsá-lo com ignominia, se não vos dá a satisfação que deve. Na cólera em que me encontro por ver-vos tratada tão indignamente, não sei se me contentarei aplicando castigo tão moderado. Não a vós, mas sim a minha pessoa, é que essa afronta, a quem essa afronta é feita. No mesmo dia, a princesa Badouri entrou, como na noite precedente, muito tarde no quarto de Yatanefu, entretendo-se igualmente a conversar, e queria ainda fazer a sua oração enquanto ela se deitasse, mas Yatanefu deteve-a e obrigou a tornar-se a sentar. O que? Disse ela. Pretendeis, pois, pelo que vejo, tratar-me ainda esta noite como me tratastes nas duas últimas? Dizei-me, suplico-vos, em que pôde desagradar-vos uma princesa como eu, que não só vos ama, mas que vos adora, e que se reputa a princesa mais ditosa de todas as da sua hierarquia, por ter um príncipe tão amável por esposo? Outra que não fosse eu, não digo ofendida, mas ultrajada de uma maneira tão sensível, teria uma bela ocasião de vingar-se, abandonando-vos somente ao vosso mau destino. Porém, ainda que não vos amasse tanto como vos amo, como tenho bom coração e sou sensível à desgraça das pessoas, as mais indiferentes para mim, não deixarei de avisar-vos que o rei, meu pai, está muito agastado com o vosso procedimento, e que só espera até amanhã para vos fazer sentir os efeitos da sua justa cólera, se continuais. Fazei-me a graça de não desesperar uma princesa que não pode deixar de amar-vos. Esse discurso embaraçou a princesa Badouri de um modo indizível. Não duvidou da sinceridade de Yatanefu e, friamente, que o rei Armanos lhe mostrasse nesse dia muito bem, lhe deu a conhecer o excesso do seu descontentamento. O único meio de justificar o seu procedimento era declarar o seu sexo a Yatanefu. Todavia, ainda que tivesse previsto que seria obrigado a fazer esta declaração, a incerteza em que estava, se a princesa o tornaria mal ou a bem, a fazia tremer. Tendo finalmente considerado que o príncipe Camaralzaman fosse ainda vivo, era forçoso que viesse à ilha de Ébano para voltar ao reino de Shazamão, que devia conservar-se para ele, que não podia fazê-lo se não descobrisse a princesa Yatanefu. Ele aventurou-se neste meio. Como a princesa Badouri ficasse perturbada, sem poder dar palavra, Yatanefu, impaciente, ia falar, quando ela deteve, dizendo-lhe assim: Amável e muito encantadora princesa,
Confesso-vos que não tenho razão a mim mesma e a mim mesma me condeno, mas espero que me perdoareis o que guardareis o segredo que tenho que revelar-vos para minha justificação. Ao mesmo tempo descobriu a princesa Baduri o peito. Vede, continuou ela, se uma princesa mulher como vós não merece que lhe perdoeis, estou persuadida que o fareis quando vos tiver contado a minha história, e principalmente a desgraça que me constrangiu a fazer o papel que estáis vendo. Tendo a princesa Baduri acabado de dar-se a conhecer inteiramente a princesa da ilha de Ébano, suplicou-lhe segunda vez todo o segredo e que simulasse ser ela seu marido até a chegada do príncipe Camarazalmão, que esperava tornar a ver com toda a brevidade. Princesa, replicou a princesa da ilha de Ébano, seria pena que um casamento tão feliz como o vosso fosse de tão pouca duração depois de um amor recíproco e cheio de maravilhas. Desejo convosco que o céu vos reúna sem perda de tempo. Crede, todavia, que guardarei religiosamente o segredo que acabais de confiar-me. Terei o maior desgosto do mundo em ser a única que vos conheça pelo que sois, no grande reino da ilha de Ébano, enquanto governardes tão dignamente como já principiastes. Exigia de vós amor, e agora declaro-vos que ficarei muito satisfeita se não desdenhais conceder-me a vossa amizade. Dito essas palavras, abraçaram-se ternamente as princesas, e depois de 1000 demonstrações de amizade recíproca, deitaram-se. Segundo o costume do país, importava mostrar publicamente o sinal da consumação do matrimônio. Ambas as princesas acharam o meio de remediar esta dificuldade, e assim as mulheres da princesa Ratanafu foram enganadas no dia seguinte pela manhã, e enganaram o rei Armanos, a rainha sua mulher e toda a corte. Desta sorte, continuou a princesa Badouri a governar sossegadamente com satisfação do rei e de todo o reino. A sultana Sherazade não disse mais esta noite, por causa da claridade do dia que se deixava ver. Prosseguiu na noite seguinte e disse ao sultão das Índias: apesar de toda essa situação em que se colocou a princesa Badouri, que se passava pelo príncipe Camarazalmão, que teve que aceitar um casamento por conta dos perigos que a envolvia e ao príncipe, ela conseguiu encontrar uma solução, e que essa solução possa continuar sendo a salvação desta princesa. E Camarazalmão, será que chegará à ilha de Ébano? Será que ele se reunirá a Badouri? E como ficará a situação deles depois desse reencontro? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.